Impress, ele é um aplicativo para você trabalhar com apresentações gráficas. Então ele é a versão do PowerPoint no LibreOffice, né? O PowerPoint é do Microsoft Office, o Impress é do LibreOffice. O Impress, que fica disponível quando você baixa o pacote do LibreOffice, lembrando que esse pacote é totalmente gratuito, né? Você baixou ele, ele instalou, ele está na sua máquina. Vamos abrir e explorar ele, é melhor, né? Então eu vou lá, iniciar todos os programas. Aí eu venho aqui, ó, LibreOffice 4.3, LibreOffice Impress. Muito bem, olha que legal. Essa é a telinha do LibreOffice. Qualquer semelhança com o PowerPoint é mera coincidência. Não, não é mera coincidência. Ele faz a mesma coisa. Apresentações gráficas, né? Então, por exemplo, a apresentação gráfica que eu estou mostrando para vocês, né, é o tipo de exemplo para você fazer uma palestra, para você fazer uma reunião, um próprio trabalho de escola, trabalho de faculdade. Depois que você assumir o seu cargo, né, nesse concurso, você vai fazer apresentações nesse seu novo trabalho e assim vai. Então a gente tem a barra de título, como todos os programas, tá? Padrões. Aí ele vai vir lá com o nome sem título 1, traço LibreOffice Impress. Se eu salvar esse arquivo, ó, arquivo salvar, eu salvo com o nome que eu quero, tá? E aí eu coloco lá, por exemplo, o vídeo, e aí ele vem, né, com esse padrão de extensão, que é o que a gente chama de ODF, que é o pacote, e o ODP é a extensão do PowerPoint, né, do Impress. Então, se eu colocar o vídeo, vou colocar assim, apresentação, o vídeo. Quando eu coloco aqui, salvar aqui, vocês vão perceber que ele já vai criar lá, ó, apresentação o vídeo.odp. Então, a extensão do Impress é ODP. Sempre bato na tecla da extensão porque os examinadores gostam de perguntar qual é a extensão do arquivo quando a gente fala do PowerPoint? É o PPT. Qual que é a extensão quando falamos do PowerPoint a partir de 2007? PPTX. Então, certamente, se você for fazer alguma prova e vai perguntar de extensão do Impress, a resposta certa é ODP, mas com certeza você vai ter entre as opções o PPT e o PPTX, e certamente alguns dos seus concorrentes vão cair nela, mas você não vai cair, que é o que importa, certo? Nesse momento, somos individualistas, não tem jeito, essa é a ideia. Legal. Aí, é importante frisar que com o Impress, eu também posso exportar um arquivo como PDF, tá? Então, por exemplo, criei uma apresentação, vou mandar para clientes, vou mandar para funcionários, não mando a versão aberta, eu mando a versão fechada para edição, que é o PDF, né? Que na verdade a pessoa vai visualizar tudo que está lá, mas não consegue alterar, tá? Então, é uma apresentação que não convém ter mudanças, é interessante que mantenha o que eu fiz lá, eu posso exportar como PDF, como qualquer outro software do pacote LibreOffice, né? O Writer também permite isso, o Calc também permite isso tranquilamente. Muito bem, do lado esquerdo aqui da minha tela, eu vou ter a quantidade de slides possíveis, tá certo? Aqui no meio, eu vou ter o meu slide em destaque, o slide que estiver selecionado. E do lado direito eu tenho aí uma caixinha de propriedades. Além também da barra de menu, tradicional barra de menu, e dos botões, tá certo? Muito bem. Aqui, quando eu trabalho com o Impress, eu posso trabalhar com visualizações diferentes, com visualizações distintas. Então, a visualização normal é essa que vocês estão vendo aqui. A visualização em estrutura de tópicos é essa aqui. Vai estar tudo em branco, porque está tudo em branco, né, pessoal? Em estrutura de notas, em estrutura de folheto e estrutura de classificador de slides. Quando tiver, para ensinando a ferramenta, eu vou montando uma apresentação qualquer e depois a gente passa por essas visualizações, vai ficar melhor, porque agora eu estou visualizando de formas diferentes o branco, né? Então não muda muita coisa. Então aqui eu vou criar uma apresentação, então vou colocar aqui Brasil, tá certo?
E aqui eu posso adicionar um texto qualquer. Então eu coloco lá, ordem e progresso. Muito bem, então esse é meu primeiro slide, é o slide que eu vou chamar de título aí. E eu quero inserir um novo slide. Existem várias técnicas, então eu posso aqui, ó, inserir slide, tá certo? Que eu posso criar um slide aí. Posso copiar e colar, tá? Posso fazer várias coisas. Muito bem, reparem que agora a minha apresentação, que antes tinha um slide, agora passa a ter 2 slides, tá? Nesses slides aqui, eu posso fazer algumas variações. Reparem que quando eu criei um novo slide, vou voltar, vou até apagar, estou aqui no primeiro slide, reparem que quando eu criei um novo slide, inserir slide, ele me dá aqui do lado direito essas propriedades, que são o quê? Agora ele está mostrando para mim os layouts possíveis. Então olha que legal, quando eu clico no modelo de layout, ele já muda para mim automaticamente, tá? Então eu tenho esses layouts possíveis, tá certo? Então vamos dizer que aqui é o layout que eu escolhi. Então aqui eu vou colocar, sei lá, clique aqui para adicionar no título. Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar, vou colocar idioma. Então, aí eu venho aqui e falo, vou falar sobre idioma. No Brasil, nós falamos o idioma português. Certo? Ponto. Aí aqui do lado, por exemplo, eu posso vir aqui e posso colocar, existem 900, eu estou chutando, tá? 90 países no mundo que falam esse mesmo idioma, tá? Tô chutando. O que importa não é o conteúdo do que está acontecendo, e sim as características, tá? Estou montando a apresentação para vocês. Aí eu vou criar um novo slide. Inserir novo slide. Ah, reparem que vamos lá, eu tenho essa opção, ó, duplicar slide. Olha que legal. O que é duplicar? Ele vai criar outro exatamente igual. Seria o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu posso também inserir, eu posso colocar número da página. Então eu posso vir aqui, ó, inserir número da página. Eu posso ainda colocar data e hora, tá? Vamos colocar data e hora. E ele normalmente a gente pede para colocar no rodapé, tá? Vou colocar o número do slide e eu não quero que mostre no primeiro slide. Olha que legal, quando eu apertar aplicar. Aí, qual a diferença do botão aplicar e do botão aplicar a todos? O botão aplicar, ele vai fazer isso que eu estou falando só nesse slide. O aplicar a todos vai em todos os slides, que é o mais recomendado. Olha que legal, aperto aplicar a todos. Então agora, quando eu olho o rodapé do meu slide, ele está lá, ó, número 2. Tá? Se eu apertar F5, que assim como no PowerPoint, é o F5 que eu utilizo para aparecer em tela inteira, tá? Olha só que legal. Brasil, ordem e progresso. E aí tá lá, idioma. No Brasil nós falamos o idioma português. Existem 90 países no mundo, agora que eu vi que eu errei ali, países no mundo que falam esse mesmo idioma. E aqui está o slide 2. Olha que legal. Eu vou apertar inserir novo slide. Automaticamente, ó, esse aqui é o slide 2, esse aqui é o slide 3. Outro detalhe, deixa eu só arrumar aquele país, né? Vou pôr países. Observem um detalhe que isso pode cair em provas, em questões. Por padrão, quando você cria um novo slide, por padrão, quando você cria um novo slide, ele vem com o mesmo layout do último slide que você adicionou. Então, no último slide que eu adicionei, eu escolhi esse layout. Então, por padrão, ele acha que eu quero manter isso daí. Mas pode ser que não. De propósito, eu não quero. Vou colocar aqui esse tipo, tá? Então, olha que legal. Aqui, ó, eu posso inserir uma tabela. Então, eu coloco, ó, quantas linhas eu quero. Sei lá, quero 4 colunas e 3 linhas. Aperto OK, ó, ele insere uma tabela para mim, tá? Aí a manipulação dela, pessoal, é igualzinho lá no Writer, como a gente viu. Coloco os dados que eu quero,
posso selecionar, posso mudar a cor, tá? Posso mudar a cor da fonte, ó, vamos deixar a fonte vermelha. Posso deixar a fonte vermelha, tá? Posso fazer uma série de opções, tá? Aqui, ó, eu posso selecionar a minha tabela, tá? Posso vir aqui, por exemplo, e deixar tudo centralizado, posso deixar tudo negrito, tá? A formatação é exatamente o que a gente trabalhou no Writer, tá certo? Aí eu posso vir aqui também e posso inserir um gráfico, tá? Então, por exemplo, que nem aquele dos idiomas seria legal, né? Eu falo dos países que usam a língua portuguesa, eu poderia criar um gráfico de quantos desses países são da África, quantos desses países são da América do Sul, quantos desses países são da Ásia, tá? Seria bem legal trabalhar dessa forma, tá? Então aqui eu posso inserir o gráfico, onde eu posso trabalhar nele também, tá? Eu posso também vir aqui, eu posso trabalhar com uma imagem, tá? Eu posso vir aqui, ó, inserir. Eu venho aqui, ó, figura, tá? Eu posso puxar a figura de um arquivo qualquer, tá? Vamos lá no meu downloads, deve ter. Ah, vou pegar a bandeirinha do Brasil, tá? E reparem que eu vou montando o meu slide dessa forma. Aí eu posso vir aqui, ó, inserir slide, ele cria um novo para mim, tá? Aí reparem que eu quero deixar em branco. Agora, quando eu coloco em branco, eu que vou criar essa disponibilização, eu que vou formatar do jeito que eu quero. Então, por exemplo, se eu for aqui no menu inserir, eu posso vir aqui, ó, eu posso colocar vídeo e áudio. É que eu não tenho, eu acho que não deve ter nenhum vídeo, nenhum áudio aqui, mas eu poderia buscar um vídeo aqui, por exemplo, amostra de imagens, não tem. Músicas, deixa eu ver, vídeos. Tem uma Vida Selvagem, vamos ver aqui. Ok, é um formato não classificado. Aí eu teria que ter o vídeo baixado no computador. Ah, vamos ver se deu certo? Vamos apertar o F5. Pensei que não teria dado certo, mas pelo jeito deu. Ah, deu sim, claro. Tá? Então ele pegou, era só um formato e eu coloco o vídeo. Então, por exemplo, você pode... Tem muito hoje aquelas palestras motivacionais, né? Aí o pessoal pega um trecho do filme Gladiador, pega um trecho do filme Coração Valente, né? Aquela hora que o cara tá que o William Wallace está motivando os escoceses a lutar contra os ingleses. Então isso é muito normal a gente trabalhar em apresentações com o Impress, tá? Posso criar um novo slide. E aí nesse novo slide eu posso trabalhar, deixa eu ver, vamos lá no menu inserir, a gente pode ter um quadro flutuante, tem essas imagens animadas também, que é quando você tem, só que aí você tem que ter no computador, né? Essas imagens e puxar ela aqui para poder fazer animações, alguns detalhes importantes. Muito bem. Criei minha apresentação. Ah, putz, esse slide 5 está sobrando. Vou nele lá, aperto Delete. Fazendo um resumão, o que a gente viu até agora? A gente viu como insere um novo slide, a gente viu os layouts de slide, a gente viu como trabalhar com figura, como trabalhar com gráfico, como trabalhar com tabela, como trabalhar com filme. Tudo isso aqui é possível. Lembrando que quando eu vou aqui em figura, ó, eu posso puxar a figura de um arquivo, posso puxar o Fontwork. Lembram? Fontwork é igual o WordArt, tá? Então, por exemplo, posso vir aqui no Fontwork e eu posso escrever aqui Brasil. Ok. Mostre a sua cara. Olha só que legal. Brasil, mostra a sua cara, né? Muito bem. Aí, o que mais que eu posso fazer? Se eu clicar com o botão direito nesse slide, reparem que eu tenho algumas opções. Eu posso trabalhar com grade. Tem gente que gosta desse exibir grade, tá? Tem gente que é muito detalhista. Eu, particularmente, por exemplo, você quer deixar todos os títulos começando exatamente no mesmo lugar. Então a grade, ela te auxilia bastante nesse sentido, tá? Você pode trabalhar também com linha guia, tá? Você pode criar linha guia que você vai puxando aqui, ele vai montando para você e ele passa a ser uma guia. Então você quer começar todos daqui, tá? Então são opções importantes para você. No menu formatar
Reparem que é possível trabalhar com caracteres, com parágrafo na hora de montar o texto, tá? Eu posso trabalhar também com linhas. E aí, lembra o layout de slide que está aqui ó, do lado direito de default? Se por algum motivo ele sair, você vai lá no menu formatar, escolhe layout de slide que ele volta lá bonitão. Se eu clicar aqui em modelos de slides, olha só que bacana. Quando eu clico aqui em modelos de slide, ele vai mostrar para mim vai mostrar uns modelos, tá certo? E aqui ele tem essa opção, ó, trocar página do plano de fundo, tá? Excluir planos de fundos utilizados, eu tenho essas opções. Se eu clicar aqui em carregar, ele puxa para mim modelos. Isso aqui, tá vendo onde está meus modelos, que tem as opções em branco? Eu posso baixar, tá? No próprio site do LibreOffice. Ou eu posso também, que nem tá vendo? Quando eu clico aqui em planos de fundos de apresentações, ele mostra algumas. Vamos ver isso aqui, ó, verde exuberante, ok. Vamos ver aqui, olha só, vamos ver se ele vai mostrar. Olha lá, o modelo verde exuberante. Então, olha só o que aconteceu. Ele coloca esse modelo para mim em todos os slides, ó. Tá certo? Olha aqui, vou formatar, modelos de slides. Vamos lá, carregar, planos, vamos ver aqui, Metrópolis, ok. Ó, e reparem que ele vai criando histórico para mim. Lembra do verde exuberante? Ficou aqui. Olha o Metrópolis também. Agora, ó, se eu clicar aqui no Metrópolis, né, trocar plano de fundo, ok, ele troca todos os slides para mim. Tá vendo? Ele coloca tipo como se fosse uma faixinha aqui no título, tá? Então sempre que eu trabalho com modelos, ó, formatar modelos de slide, lembra que ele cria um histórico, esse aqui foi o primeiro que eu usei, esse aqui foi o segundo lá, o verde exuberante, e esse aqui foi o terceiro, o Metrópolis. Se eu clicar aqui em carregar, eu venho aqui em planos de fundo e apresentações e eu vou puxando, ó, Vintage, vamos ver o que é o Vintage. Olha só, carregar, opa, desculpa, coloca OK aqui, trocar página do plano de fundo, olha lá, ele mudou para o modelo Vintage. E se eu ir lá no menu formatar, e eu escolher a opção modelos de slides, o Vintage vai estar lá junto com o Metrópolis, junto com o verde exuberante também, tá? Ah, lembra que quando eu mostrei os modos de visualização estava tudo em branco, porque eu nem tinha começado minha apresentação? Olha, agora ele já como fica um pouco diferente. Estrutura de tópicos, então no primeiro slide está lá Brasil, ordem e progresso, idioma, tal. Notas, ele mostra os slides e as suas respectivas notas. Folhetos, tá? Que está em branco aqui. E olha o classificador de slide, ele mostra uma miniatura dos meus 4 slides, porque isso é uma apresentação que possui 4 slides, tá certo? Vamos voltar para o normal. E aí, eu tenho algumas outras opções, tá? Quero deixar claro, essa parte de ortografia, é tudo padrão do LibreOffice. Aí eu tenho também aqui, ó, a parte de apresentação de slides. Normalmente, na apresentação de slides, por exemplo, se eu aperto F5, ele vai vir. Tá vendo? Ó, eu mudei de um slide para o outro, ele simplesmente muda de um slide para o outro até chegar no último. Eu tenho uma opção bem bacana, que é essa opção aqui, ó, transição de slides. Olha que legal. Quando eu clico aqui em transição de slides, ele abre aqui do lado direito uma série de opções para mim. Olha que bacana. Apagar para cima. Aí ele vai me mostrar um exemplo, ó. Então, toda vez que eu mudar de um slide, ele vai fazer isso. Apagar para a direita, apagar para a esquerda. Aí é questão de vocês, né, navegarem aí e explorarem. O que vocês não podem esquecer é que, pergunta de prova, né? Para inserir transição de slides, eu utilizo qual menu? É o apresentação de slides. Então vamos lá, eu escolhi esse aqui, ó, girar sentido horário 8 raios. Reparem que aqui ainda aqui embaixo eu tenho essa opção da velocidade, tá certo? Na velocidade eu tenho a opção de lenta, eu tenho a opção de média, eu tenho a opção de rápida, tá certo? No som eu tenho a opção de colocar som também, tá? Que aqui eu não tenho áudio, mas eu posso trabalhar com som. São sonzinhos padrões, tá certo?
Se eu apertar, aí eu tenho o botão, eu tenho a opção aplicar a todos os slides. E eu também tenho aqui, ó, no canto inferior, eu também tenho essa opção aqui, ó, ao clicar no mouse, e eu tenho a opção automaticamente após, tá vendo? Eu, particularmente, nunca uso esse automaticamente após tanto tempo, porque você corre sério risco. Por exemplo, você faz um planejamento de fazer uma apresentação que cada slide fica 1 minuto, mas aí as pessoas passam. Você está no slide 3, o assunto rende, começa a rolar uma discussão sobre o assunto, você está ainda falando sobre o slide 3 e ele rodou sozinho. Mas você pode, olha aqui onde que você pode, ó. Eu vou pôr 2 segundos, vou pôr, ó, 2 segundos. E aqui eu vou colocar aplicar a todos os slides, tá? Olha que legal, vou apertar o F5. Ele está aqui no primeiro slide, ó. Ele foi para o segundo sozinho, ele foi para o terceiro sozinho e ele foi para o quarto sozinho. Eu não fiz nada e ele acabou sozinho, tá? É claro, eu coloquei 1,25 segundos para dar tempo de 1,75 segundos. Eu posso aumentar esse tempo, ó. Vou colocar 4 segundos, 4,25 segundos. Vou dar um aplicar a todos os slides. Olha só, vou apertar F5, ó, e não estou mexendo em nada, hein? Então, ó, primeiro slide, 1, 2, 3, 4. Segundo slide. Terceiro slide. E o quarto slide, ele vai ficar também 4 slides até fechar. Certo? Normalmente, nesse caso, a gente sempre trabalha com ao clicar no mouse. Mas, se tiver pergunta, qual o local onde eu consigo manipular o tempo da troca de slides? É na opção de transição de slides. É meio óbvio, né? Porque é onde você troca os slides. Você pode fazer um efeito em um texto específico. Então, por exemplo, na palavra Brasil, você pode vir em apresentação de slides, opção animação personalizada. E aí você seleciona o elemento que você quer, tá certo? E você pode aqui, ó, pôr um efeito, criar um efeito, você pode colocar um efeito nessa imagem, tá? E aí a diferença da transição de slides para a animação personalizada é que na transição de slides é na troca do slide e na animação personalizada é num texto, numa figura, numa imagem e assim vai. E para lembrar, eu poderia terminar essa apresentação exportando ela como PDF para ninguém alterar, porque ela ficou muito bonita. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido sobre o LibreOffice Impress e até a próxima!